Queria cumprimentar a todas e todos, começando pelos nossos anfitriões coordenadores, o excelentíssimo senhor desembargador federal Souza Prudente, aqui representado pelo Dr. Hermes, o excelentíssimo senhor juiz federal Pedro Felipe de Oliveira Santos e, muito especialmente, o excelentíssimo senhor juiz federal Ivo Anselmo Ron Júnior, os quais eu parabenizo, assim como a Escola da Magistratura Federal do Maranhão, pela organização desse evento, que trata de temas que são tão importantes, considerando a complexidade e o momento em que nós vivemos no nosso país. E, sobretudo, eu parabenizo pela iniciativa da Escola da Magistratura Federal de constante diálogo, e é disso que a gente necessita para concretizar um Estado democrático de direito. Portanto, eu só tenho a agradecer o honroso convite que me foi feito para esse debate de ideias e dizer que é uma alegria ter a oportunidade de dialogar com todos, com um público tão qualificado, composto por grandes exemplos de dedicação e de excelência profissional. E, portanto, eu saúdo a todo o público nas pessoas da doutora Simone Schreiber e do doutor Nabor Bulhões. Também gostaria de saudar muito especialmente a doutora Ariane da Silva Oliveira, que preside essa mesa, e dizer que é um privilégio também para mim ladeá-la. A mim coube tratar dos desafios da justiça penal negociada, e esse é um tema espinhoso, e justamente por isso exige um cuidado na abordagem, em razão de remeter à discussão atual sobre os próprios limites da política criminal no contexto democrático e, portanto, sobre a própria legitimidade e capacidade da intervenção penal de atender às questões postas pela sociedade atual, sem perder de vista o respeito aos direitos humanos e a própria carga axiológica que caracteriza o nosso Estado como um Estado democrático de direito. E já adianto que o tema do qual eu vou falar, o plea bargaining, ou os acordos penais, é um tema bastante contraditório, porque, ao mesmo tempo que esse é um instituto absolutamente criticado, inclusive no sistema anglo-saxão, é um instituto cada vez mais expansivo, ou seja, cada vez mais adotado por ordenamentos jurídicos mundo afora. Eu poderia abordar esse tema de distintas formas, por exemplo, falando dos efeitos e dos limites processuais específicos dos acordos penais, mas, como penalista que eu sou, eu vou limitar a minha abordagem do tema para trazer um conteúdo mais material e dando um passo atrás para tratar do próprio sentido e compatibilidade desses acordos penais no nosso sistema de justiça criminal brasileiro, haja vista as propostas recentes para sua ampla incorporação em nosso sistema penal. E, de fato, é importante destacar que o plea bargaining não é um instituto propriamente novo, mas assumiu um protagonismo entre nós, no Brasil, no início desse ano, de 2019, especialmente por fazer parte do texto do chamado Projeto de Lei Anticrime, apresentado pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu não quero aqui tratar profundamente desse projeto de lei anticrime, mas é preciso objetivamente contextualizar esse projeto apresentado dentro de um movimento político-criminal maior, fruto de uma época bastante peculiar e, eu diria, uma época muito tumultuada no âmbito jurídico penal brasileiro, principalmente em decorrência dos traumas e das discussões sociais que foram travadas em razão de casos emblemáticos de corrupção sistêmica, como o caso do Mensalão e, mais recentemente, a Operação Lava Jato. Vejam que, nesse contexto político-criminal conturbado, inclusive nós assistimos muito recentemente a uma afirmação perturbadora e, diria, inusitada de um dos nossos magistrados da Suprema Corte Brasileira sobre uma pretensa necessidade de reformulação geral da dogmática penal para atender melhor aos anseios da sociedade. Essa afirmação, e mais do que isso, essa identificação de uma crescente demanda social pela maior presença do direito penal, tem convivido no Brasil, paralelamente, com uma apatia geral em relação aos excessos arbitrários praticados pelo Estado. Excessos esses que têm sido considerados pragmaticamente como um mero custo inevitável de uma política criminal assecuratória. Enfim, nesse ambiente pós-moderno em que nós vivemos, de crescente polarização social, o direito penal acaba se convertendo em um instrumento de combate, também polarizado, e assim vai se estabelecendo um estado de exceção permanente, que tem se convertido em paradigma dominante, seja na política criminal, seja na própria dogmática penal, de modo a afastar o direito penal dos direitos humanos,
como se o respeito aos direitos humanos significasse o fracasso de uma política criminal eficaz. E isso não pode e não deve ser assim. Pois bem, a partir desse cenário político-social, não por coincidência, se apresentou recentemente a proposta de lei anticrime voltada, é preciso dizer, em boa medida, à exteriorização de uma forma de agir atual de alguns setores do Poder Judiciário. E a nós, então, cabe proceder a uma valoração crítica dessa proposta apresentada, especificamente no que tange aos denominados acordos penais. E eu vou fazer essa valoração crítica a partir do pressuposto metodológico de um Estado democrático de direito, que é o nosso, e cujos fundamentos e carga axiológica são inegociáveis. Por que a gente tem que falar do plea bargaining? Por que eu estou falando em inglês? Se a gente está no Brasil, não é? Num seminário tratando do direito penal brasileiro, não é? Isso é assim em razão do modelo de intervenção penal que vai se estabelecendo na atualidade. De fato, a partir do último quarto do século XX, a sociedade passou a ser influenciada por um processo de internacionalização, que depois foi identificado como globalização, e isso levou a uma internacionalização também da criminalidade, e passou a exigir respostas jurídicas mais adequadas e caracterizadas pela articulação de interesses e de instrumentos de cooperação voltados a uma maior eficácia da intervenção penal. A gente tem aí, então, a partir do fim do século XX, o surgimento de um direito penal internacionalizado. E esse direito penal internacionalizado trouxe novas questões jurídicas, porque o processo da implementação desse processo de internacionalização tem levado à vascularização no nosso sistema de concepções e institutos que são inéditos e muitas vezes questionados ou questionáveis. As principais dificuldades dentro desse novo direito penal internacionalizado consistem no choque entre as normas e princípios das esferas internacional e nacional. E também consistem na interação entre distintos sistemas e culturas jurídicas. E pela proeminência, muitas vezes, de interesses políticos e econômicos, o que leva a uma economicização do direito penal. No âmbito dessa nova política criminal internacionalizada e eficientista, é claro que a proteção do indivíduo passa a sofrer um balanceamento, eu diria, perigoso, né, em relação a uma necessidade de proteção de um denominado interesse comum, seja qual for o sentido dessa expressão geral, né, amplamente utilizada para pretensamente justificar qualquer tipo de intervenção excessiva. Então, a intervenção penal na era da globalização caminha a trilha de um direito penal cada vez mais unificado, mundo afora, um direito penal menos garantista e onde as regras de imputação e de processo são flexibilizadas, fundamentalmente em razão de uma lógica econômica e utilitarista aplicada. Também a gente vivencia hoje a confluência crescente das famílias de civil law e common law, a título de suposta inovação jurídica, construída na busca do funcionamento de um sistema de justiça penal mais eficiente. Justamente dessa confluência entre civil law e common law, surge em cena o denominado plea bargaining, ou acordo penal, que é uma forma de solução de conflitos própria do modelo anglo-saxão. E esse modelo gera inúmeras preocupações entre nós, em relação à sua compatibilidade ou não com nossa tradição continental romano-germânica. Eu quero adiantar que eu não sou absolutamente contrária à ideia de uma justiça penal negociada. Sem dúvida, há necessidade de ampliar os modelos consensuais de solução da lide penal. Assim, por exemplo, eu vejo como bastante interessante uma ideia de ampliar os chamados acordos de não persecução penal na linha da transação penal estabelecida pela Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, para abranger, por exemplo, infrações penais apenadas com até 4 anos, né? Tratar desses acordos de não persecução penal nessa linha expansiva como um direito subjetivo do investigado, sem que o acordo implique em confissão e sem que o Ministério Público possa propor condições não previstas em lei. Essa, a meu ver, seria uma forma interessante de uma solução mais consensual das questões penais. Mas eu queria aqui tratar especificamente do denominado plea bargaining, que é diferente da transação penal, que é diferente do acordo de não persecução penal. Aqui a gente está falando de um acordo já dentro de um processo, né? E aqui parece haver mais preocupações. O plea bargaining é um procedimento por meio do qual a acusação e defesa chegam a um acordo
através do qual o acusado admite a sua responsabilidade, ou seja, ele confessa a prática delitiva e dispensa seu direito de ser processado, trocando isso pela redução da gravidade do delito imputado ou a gravidade da pena a ser imposta. Vejam que há uma dimensão pragmática no plea bargaining, nesse acordo. Ao acusado compete um verdadeiro cálculo de custos e benefícios, podendo escolher entre a admissão negociada da responsabilidade, com consequências punitivas limitadas e previamente conhecidas, ou, de outro lado, ele pode optar pela incerteza do resultado do processo, com reflexos agora muito mais graves se ele for condenado. O Instituto do Plea Bargaining é, como eu disse, estreitamente ligado ao modelo de procedimento penal anglo-saxão, que tem como um dos momentos os chamados pleas em inglês, ou declarações, mal traduzindo. Então, uma vez estabelecida a acusação dentro desse modelo anglo-saxão, cabe ao réu inicialmente declarar-se culpado ou inocente, o que a gente vê nos filmes guilty or not guilty. Caso o acusado se declare inocente, vai haver instrução processual e julgamento. Se, por outro lado, o acusado se declara culpado, encerra-se a demanda, cabendo ao juiz proferir imediatamente a sentença. Então, nesse modelo anglo-saxão, uma das decisões chaves do réu é como ele vai se declarar. No sistema anglo-saxão, há, inclusive, um incentivo a essa declaração de culpa como forma de abreviar os processos. No direito inglês, por exemplo, conforme estabelece expressamente uma lei, quanto mais antecipada for a admissão da culpa, maior tem que ser a redução da pena pelo juiz. Percebam, então, que esse é um modelo utilitarista. Isso fundamenta toda a racionalidade do sistema processual penal dentro do modelo anglo-saxão. Nessa lógica de pragmatismos, se a declaração de culpa do acusado serve ao judiciário como um fator de diminuição de trabalho e de economia de tempo, também serve aos interesses do próprio acusado como um fator de barganha. Daí nasce, então, a condição de existência do chamado plea bargaining. Claro que tudo isso, de se declarar culpado, para nós soa muito inusitado, fere a racionalidade processual brasileira. De fato, na Lei 9.099, que eu acabei de citar, a transação penal não implica em assunção de responsabilidade. E a própria confissão no nosso processo penal não significa automaticamente culpa. Vejam que os sistemas são diferentes. Na common law, o sistema é adversarial e, portanto, o conflito é estabelecido entre as partes ante um julgador que é passivo, que é observador. Já na civil law, que é o nosso sistema, nós temos um modelo inquisitorial e o processo é visto além do interesse das partes, com uma finalidade de atingir a verdade. E isso confere ao juiz muito mais centralidade e protagonismo. Então, mesmo hoje os países de raiz romano-germânica que já adotam o plea bargaining, o fazem em um sistema processual com outra essência. Percebam como os sistemas são diferentes e as lógicas são completamente diferentes. Ora, se a concepção de justiça penal negocial, vinda desse modelo de common law, não é própria do direito brasileiro, então uma transposição pura e simples dessa lógica, fundada na ideia de eficiência, em sentido utilitarista, é apta a gerar choques com os nossos princípios constitucionais e penais. De fato, o plea bargaining é, na verdade, uma técnica de resolução de conflitos. Não é uma técnica de decisão justa. Uma decisão justa pressupõe provas de que os fatos se passaram como ocorreu, enquanto as técnicas de resolução de conflitos, como é o plea bargaining, aceitam um simples acordo para colocar um ponto final no processo. Essa é a diferença. Então, por meio do plea bargaining, se transplantado automaticamente para o nosso sistema, o sentido da pena vai se perder. E o papel do direito penal vai ficar diluído num contexto de pragmatismo. Ainda mais, a necessidade de valoração penal acaba sendo substituída pela ideia de agilidade na solução de processos. Nesse sentido, hoje a gente brinca que o advogado criminalista precisa abandonar a sua formação combativa e se especializar em técnicas de negociação. Eu diria que uma negociação dessa magnitude pode representar o fim do direito penal e do próprio processo penal, na medida em que legitima, em larguíssima escala, a aplicação da pena privativa de liberdade
sem processo. De outro lado, é importante observar a tendência expansiva desse instituto do plea bargaining. É interessante notar, nesse sentido, que o modelo de plea bargaining não caminhou da teoria à prática, ou seja, não foi um modelo teorizado e depois posto em aplicação. Ao contrário, o que houve foi uma habitualidade judiciária que progressivamente foi ganhando importância até atingir um excessivo e agora criticado protagonismo. Na Inglaterra, a adoção do plea bargaining foi mais tardia do que nos Estados Unidos, mas, em ambos os casos, o plea bargaining cresceu muito rápido porque foi transformado em solução barata, sob a lógica financeira, e também está amparado na ideia do homem econômico, um homem racional e objetivo, que tem a capacidade de escolher friamente entre custos e benefícios. E, de fato, saibam os senhores que hoje o plea bargaining chega a atingir 97% de todos os casos nos Estados Unidos. Ou seja, a depender da localidade nos Estados Unidos, 97% dos processos não são julgados, né, seguindo o rito normal. Eles são objeto desse acordo penal, né? E aí eu posso destacar uma parte de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de 2012, num determinado caso, em que um dos julgadores afirmou textualmente: o plea bargaining não é apenas um adendo do sistema de justiça criminal norte-americano, ele é o próprio sistema de justiça criminal norte-americano. E essa, senhores, eu diria que é uma das principais causas do superencarceramento nos Estados Unidos hoje. A imensa quantidade de acordos penais que levam ao encarceramento desses indivíduos que se submeteram a esses acordos. Fica, então, um alerta para todos nós. É possível, em algum sistema judiciário, que o plea bargaining se contente em ser um mero acessório? Não é natural a expansão desse instituto até que ele ocupe o protagonismo? Até mesmo em razão do comodismo que, naturalmente, o plea bargaining oferta a todos nós. De outra parte, eu tenho que mencionar a excessiva discricionariedade que o Instituto traz em relação à atuação do Ministério Público e a falta de clareza em relação às próprias decisões adotadas pela acusação, por ocasião da propositura do acordo. De fato, hoje nós vivenciamos um fenômeno de expansão do poder do órgão acusatório, seja no Brasil, seja em outros países, como no próprio contexto norte-americano. Em resumo, eu diria que há dúvida sobre quais são os verdadeiros objetivos e os critérios da acusação quando da realização dos acordos penais. E isso é preocupante, porque o plea bargaining é apto a violar, desde logo, o pressuposto fundamental da jurisdição. Porque aqui a violência repressiva da pena não passa mais pelo controle jurisdicional efetivo e tampouco se submete aos limites da legalidade. Senão, está nas mãos do Ministério Público, e submetida à discricionariedade do Ministério Público. É verdade que, pelo projeto de lei, né, que eu mencionei no começo, de lei anticrime, há uma tentativa de dar maior protagonismo ao juiz, inclusive permitindo ao juiz que não homologue o acordo penal quando, entre aspas, as provas existentes no processo forem insuficientes para uma condenação criminal. Mas isso corre o sério risco de ser meramente simbólico, servindo como um mero paliativo a uma das críticas ao modelo de ampla negociação que se pretende implantar. Vejam que no sistema norte-americano, isso é uma crítica que é feita lá nos Estados Unidos, há uma prática frequente do chamado excesso de acusação. Isso é, o Ministério Público, quando formula a acusação, formula ela muito mais grave do que o fato concretamente praticado pelo indivíduo, né, para o fim de forçar um acordo penal, né, é o overcharging. Então, o ponto nevrálgico da nossa discussão é qual é o espaço de negociação que o nosso sistema admite e tolera, sem um gravíssimo prejuízo para a qualidade da administração da justiça. E é preciso pensar, senhores, inclusive a partir da compreensão específica da nossa realidade social e da nossa realidade prisional no Brasil. E também é preciso pensar nos erros que nós já cometemos historicamente nesse país com a banalização da transação penal na Lei 9.099, em que quem advoga aqui sabe exatamente daquilo que eu estou falando, né? Em que inocentes aceitavam a transação penal, independentemente do exame da própria tipicidade e autoria, em audiências coletivas. O professor Celso Salomão Checara, meu colega de departamento, que aqui está presente hoje, certamente viu
essas audiências coletivas no nosso estado de São Paulo, em que se reuniam centenas de indivíduos intimados como autores do fato em galpões e se submetia esses indivíduos à transação penal coletiva. Né? É dizer, se a transação penal, então, já se mostrou uma perversa mercantilização do processo penal, imagine, então, o imenso estrago que pode causar uma ampliação maior desse espaço por meio do plea bargaining. Então, em seu limite, o plea bargaining concretamente é apto a pôr abaixo a própria teoria do delito, né, e a trocar o valor elevado da justiça pelo postulado instrumental da eficiência. Também, eu diria que é uma ilusão pensar que existe uma livre negociação ou consenso real por parte de quem está sofrendo uma acusação e, não raras vezes, sofrendo uma prisão cautelar. O professor Schurman, da Universidade de Munique, critica esse suposto princípio do consenso no plea bargaining, né, taxando de eufemismo, por trás do qual se oculta uma sujeição do acusado à medida da pena pretendida pelo acusador. E eu pergunto, há paridade de armas entre acusado e acusação no plea bargaining? Parece que não. Parece que existe uma submissão do acusado a partir de uma visão de redução de danos, ou seja, ele quer evitar o risco do processo. Existe muito mais semelhança com um contrato de adesão, onde não há liberdade plena e real, igualdade para negociar, mas apenas liberdade para aceitar o que é imposto. Então, o plea bargaining pode levar ao risco, inclusive, da condenação de inocentes, e isso também já é pesquisado nos Estados Unidos. Quantos foram os processos submetidos a acordos penais, e acordos penais realizados com indivíduos que eram inocentes, que não tinham cometido delito algum, mas que, mesmo assim, se viram forçados a celebrar esses acordos com medo de uma sanção ainda mais severa. Ora, não há processo penal infalível. O melhor modelo de processo é aquele com menos risco de condenação de inocentes. E isso é difícil num modelo em que o incentivo para a admissão de culpa é mais relevante do que as garantias postas em favor dos inocentes. Então, a obsessão pela celeridade processual leva ao desprezo à presunção de inocência e ao devido processo legal. Leva à sublimação do próprio interesse público de realização da justiça. Então, senhores, essa negociação acaba sendo perversa na medida em que subverte a própria lógica punitiva, ou seja, o verdadeiro culpado é beneficiado com a negociação e recebe uma pena inferior àquela que teria que cumprir se fosse julgado, e o inocente, injustamente acusado e sobre o qual recaem apenas os elementos da fase de investigação policial, é pressionado a fazer o acordo para não correr o risco do processo de uma condenação alta. De outro lado, a condenação, na negociação que é imposta, conforme prevê a proposta de lei, antes da instrução processual. Portanto, sem que haja a produção de provas. Isso leva a uma supervalorização do inquérito policial, que passa a ser soberano e a única prova existente. Isso traz graves inconveniências, já que o inquérito policial é unilateral, é inquisitório, é despido de contraditório e de ampla defesa efetivos. E todo esse panorama é ainda mais assustador quando as pautas, e aqui nós estamos falando e sendo ladeados por juízes, né, quando nós vemos que as pautas estão lotadas e o sistema passa a valorar mais o juiz pela sua produção quantitativa do que pela qualidade das suas decisões. Aí o processo assume sua face mais nefasta e mais cruel. Sintoma disso é que logo após o anúncio do chamado projeto de lei anticrime, mesmo sem qualquer justificativa ou fundamentação, uma pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros apontou que mais de 90% de todos os juízes brasileiros apoiam o plea bargaining. Também há um problema que já é identificado nos Estados Unidos, por exemplo, que é o viés racial. Embora esse instituto não seja um instituto racista, na sua base, é um instituto que possibilita uma abertura discricionária que leva a tratamentos muito distintos, conforme o acusado seja branco ou negro. Como já foi apontado, nos Estados Unidos se verifica que os brancos têm acordos muito mais benéficos do que os negros, que acabam tendo muito menor redução de pena, e acabam sendo apenados muito mais gravemente do que os brancos. Por último, é necessário falar da alardeada eficiência desse sistema. E é tudo, quer dizer, toda a justificação do plea bargaining
se dá por meio da sua eficiência. E é fundamental a gente começar a falar do impacto real, o impacto empírico das leis. Então, quando a gente está votando ou discutindo uma lei, a gente tem que pensar o que ela é capaz de operar no nosso sistema, na prática. E a eficiência pregada, pelo plea bargaining, eu diria que é uma eficiência ilusória. De fato, como a gente já viu, vai haver um aumento gigantesco e muito rápido da demanda por novas vagas no sistema prisional, se a gente começar a submeter todo mundo a acordo penal. E essa medida vai gerar o encarceramento em massa em um sistema carcerário que, conforme apontou a doutora Isabela, já é caótico, é medieval e é extremamente deficitário em vagas. Então, a médio e longo prazo, a gente vai ter um gigantesco impacto orçamentário, com uma necessidade imprescindível de construção e manutenção de novos presídios, além da resolução do déficit já existente em nosso sistema. Concluindo, então, o plea bargaining cresceu nos Estados Unidos no final do século XIX, portanto, vejam como não é um instituto novo, principalmente por causa, naquele país, do excesso de criminalizações e pelo consequente aumento de custos para o processamento dos casos que surgiam. Antes disso, a aplicação do plea bargaining não despertava grande atenção, e havia até indicação histórica sobre eventual prática de corrupção na sua utilização em favor de alguns acusados. Então, a racionalidade do plea bargaining tem como premissa político-criminal a redução dos custos e da duração dos processos, mas não problematiza as suas próprias causas. Isso é, o plea bargaining não é capaz de levar a uma problematização da eventual ilegitimidade de tipos penais e sobre a falta de investimento no judiciário em face do aumento de processos. Esse foi o problema nos Estados Unidos. A incorporação do plea bargaining no Brasil não vai resolver os problemas do sistema de justiça criminal e vai importar uma mudança de mentalidade jurídica muito consolidada entre nós, que, mesmo com seus muitos defeitos, tem a vantagem de enxergar o processo como garantia do cidadão em face do Estado. Não há dúvida sobre eu não tenho nenhuma dúvida, acho que ninguém aqui ficou com nenhuma dúvida sobre a eficiência pragmática dos acordos penais, no sentido de diminuição do congestionamento do sistema de justiça criminal. Realmente, o plea bargaining é apto a limpar os cartórios criminais. Mas é preciso se perguntar sempre, no âmbito de um Estado democrático de direito, a que custo? Em que pese a expansão que a gente tem vivido na esfera penal, a gente não pode perder a noção de um direito penal mínimo e ponderado, sempre limitado aos direitos humanos de todos nós, cidadãos. Então, os acordos penais até possam encontrar um território bem delimitado, eu diria excepcional de validade, mas para isso eles têm que ser aperfeiçoados e adaptados ao nosso sistema. O uso de teses de caráter econômico estranhas ao direito penal, embora seja a tendência atual, como eu havia dito no início, deve despertar especial preocupação, porque a drasticidade do direito penal e as garantias individuais fundamentais não parecem combinar com uma lógica de pragmatismo econômico. De fato, o homem não pode ser tratado como um número ou como uma estatística. Então, caso se queira adotar esse instituto por aqui, e eu diria, consultando os meus colegas processualistas penais lá da Faculdade de Direito, eles sempre me dizem, essa é uma realidade que vai vir. O Brasil vai acabar adotando o plea bargaining, como fizeram tantos outros países, exemplo da Itália, de Portugal, enfim. Então, eu digo, caso se queira adotar esse instituto por aqui, a gente tem que pensar em algumas propostas. Em primeiro lugar, considerar esse instituto como um direito subjetivo do acusado, independentemente da concordância do Ministério Público ou não. Em segundo lugar, estabelecer a garantia de ampla defesa durante o inquérito policial, que deve se conduzir não só à colheita de circunstâncias que interessam a acusação, mas também as circunstâncias que interessem a defesa. Em terceiro lugar, tem que se buscar uma modificação do próprio Código de Processo Penal, estabelecendo ao Ministério Público o dever de investigar não só as provas circunstanciais incriminatórias, mas também de investigar as provas que interessem ao acusado. Em quinto lugar, para promover maior paridade de armas e maior lealdade processual,
deve-se criar uma regra que obrigue a acusação, obrigue, sob pena de sanção, a revelar, no momento da denúncia ou da queixa, todas as provas relacionadas ao fato. Essa regra existe no modelo anglo-saxão. Né? É uma regra de lealdade processual. Se eu vou promover a acusação, eu tenho que dizer quais são as provas que eu tenho. Porque aí eu consigo deixar o acusado livre para negociar em relação àquilo que ele conhece. Em sexto lugar, e último lugar, tem que se estabelecer uma obrigatoriedade ao juiz de realizar um controle no ato do recebimento da inicial sobre a correta tipificação do fato imputado e sobre a mínima materialidade e autoria, evitando o excesso acusatório, que é objeto das principais críticas, ou de uma das principais críticas do plea bargaining no sistema anglo-saxão. Então, ter o plea bargaining pode ser inevitável se o processo penal brasileiro vier a ser acusatório. Mas, para isso, senhores, é preciso, antes, importar todo o sistema, com os seus ônus e bônus. Do jeito que está se tentando impor no projeto de lei anticrime, os ônus vão ficar para os cidadãos e os bônus vão acabar ficando só com o Estado. Aliás, em tempos neoliberais, parece que é assim mesmo, que tudo é contra o cidadão. O problema de uma sociedade assim é que tudo se faz em nome do bem comum e da democracia, nem que tudo isso seja contra a Constituição. E como diz o nosso querido professor Jacinto Coutinho, um dia a vida revida. Obrigada a todos pela atenção.